deixa eu falar com vocês agora um pouquinho para ouvir as vozes de vocês. Gabriela Wilk, seja muito bem-vinda. Wilk, né? Wilk, seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Delícia. Depois eu quero que você conte um pouquinho do seu trabalho, que é tão bonito. A Bárbara Antonini, que é dentista também. Tudo bom, Bá? Tudo bem. Obrigada pelo convite também. E a Flavinha, que já também esteve conosco aqui em algumas oportunidades, mas agora, de fato, vai conversar com a gente, né, Muito Flavinha? feliz, viu, de estar hoje aqui com vocês. Que bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Ó, tá frio aqui, né? As meninas estamos com frio. Só quero dizer aqui, tá? Joguei no ar, pegou. Vamos falar sobre rivalidade. Ai. Já vamos começar esse primeiro tema aqui. Não deram nem folga pra gente, fizeram um teminha assim mais leve. Já vamos pôr fogo na mesa aqui. Bom, gente, pra quem não sabe o que é a rivalidade, né? É aquela concorrência de pessoas que pretendem a mesma coisa. Emulação, concorrência, competição. Existe, gente, sempre uma velha rivalidade aí entre ambos, principalmente entre as mulheres. Eu sei que existe algumas rivalidades ainda, infelizmente. Mas vamos aqui saber de vocês, a opinião de vocês, nossas convidadas. Se vocês acham que a rivalidade feminina, a gente vai falar da rivalidade como um todo, tá? Mas eu quero começar a perguntar da rivalidade feminina pra vocês. Se ainda vocês acham que existe muito ainda essa rivalidade. Pode começar a falar à vontade, não precisam esperar eu chamar, não. Flavinha, vai primeiro, Flavinha, que a Flavinha... Já que ela falou, né? Então, Bárbara, nós artistas, a gente passa por isso direto, né? E assim, eu toda hora passo por isso. Então, assim, eu tenho vários tipos de experiência para contar, né? A gente que tem um trabalho aí muito exposto, né? A gente que está sempre aí na internet, na televisão, né? E a gente sempre acaba, parece que puxando mais pessoas, né, para o nosso lado. E a gente conhece muitas pessoas. Então, muitas pessoas que já trabalharam comigo, já me decepcionei com muitas pessoas, muitas mesmo. E eu sou uma pessoa muito emotiva. Então, assim, essa coisa de pessoas, de amizade. Então, por exemplo, você é muito minha amiga. De repente, você cria uma rivalidade comigo. Então, eu sou uma pessoa que sente demais. Então, isso me deixa muito, muito mal. E esse ano também já passei. Recentemente, faz 2 semanas, passei por isso. É uma pessoa que tive um tempo, né, um tempo longo de amizade, e eu fui vendo no decorrer do tempo que ela estava querendo meio que passar por cima de mim, querer ser um pouco eu. E aí, de repente, quando eu vi que não dava mais, eu simplesmente parei. Eu sou muito assim, de ficar na minha, de ignorar. Acho que ignorar é a melhor coisa. E a gente afastar, fechar ali portas. E, pra mim, quando a pessoa já começa com esse tipo de coisa, já pra mim já não vale tem mais mais a pena. Difícil. Você consegue lidar com isso bem, assim, porque você falando parece que é fácil pra você. Eu também sou bem emotiva nas minhas amizades, assim. Mas pra mim não é. Eu fico, às vezes, assim, tempo remoendo, às vezes até volto a me relacionar com a pessoa, sabe? Sim. Você consegue... Olha, é assim, não é fácil, é bem difícil. Às vezes fico 3, 4 dias tentando entender o porquê de tudo isso. Não aceito. E assim, eu sou uma pessoa... Hoje eu consigo entender as coisas. Então, mais prática. hoje eu já sou um pouco mais fria com isso. Então, assim, pisou na bola comigo, passou por cima de mim, então eu pego e já fecho as portas ali. Hoje eu já consigo me controlar. Acho que é porque eu já levei tanto isso. Já tanta gente que já tentou passar por cima de mim. Então, hoje eu já consigo levar isso com um pouquinho mais, né? A gente, claro, fica assustado. Ainda mais quando a gente tem uma amizade com uma pessoa, alguém que trabalhou com a gente, mas eu, que toda hora tem um assessor de imprensa, tem uma produtora, tem um diretor. Então, assim, toda hora existem pessoas. Então, assim, toda hora isso vai acontecer. Então, hoje eu conheço mais pessoas e a vida é assim, né? E, infelizmente, a gente vive nesse mundo, né, que não é perfeito. Então, a gente vai estar... Eu acho que vai piorar cada vez mais. Então, a gente tem que estar sempre ali pedindo para Deus orientação, orando, né? E segurando aqui as emoções. E né? vocês, meninas, que vocês são da área da saúde, né? A área artística, ela é mais competitiva. Mas na área da saúde também, vocês acham que tem isso? Eu acho. Eu acho que tem bastante. Assim, eu vejo... Tô falando na odontologia, né? Tá. E parece que a internet dá uma aguçada nisso, né? As pessoas acho que estão conhecendo a sua vida e querem também fazer o que você está fazendo. Então, eu acho que tem bastante. Agora, diferente de você,
eu custo acreditar que a pessoa tem coragem de fazer tal coisa, entendeu? Eu ainda fico, não é possível que tem esse pensamento tão ruim e consegue fazer esse tipo de atitude. Então, assim, pra mim eu fico bem chocada também com isso. Mas tem bastante. A mulher é um pouco competitiva, né? Acho que já vem desde pequena isso de ser competitiva. É triste, na verdade. E a internet eu acho que aguça muito isso também. Certo. E você, Gabi? Bom, para enfermagem, né, 80% do público é feminino. Eu acho que é natural, como você falou, Bárbara, que a mulher tem maior rivalidade. E no meio, tanto dos hospitais quanto das corporações, para a enfermagem, eu acho que a rivalidade é bastante acentuada. Acredito que com o advento da mídia, né, da internet também, especificamente no meu nicho, que é tratamento de feridas, cada vez mais um profissional tenta se lançar competitivo com o outro, né, e tenta ter maior visibilidade. E isso acaba despertando no colega uma certa rivalidade. Então, tem, de certa forma, velada, mas tem, sim, bastante rivalidade. Eu acho que 2 pontos aqui que eu quero trazer aqui, né? Acho que a mulher, ela a vida inteira teve que provar que ela era boa. Então, que a mulher é inteligente, que a mulher pode trabalhar, que a mulher pode dirigir. Então, eu acho que automaticamente, inconscientemente, a gente acaba sendo rival uma das outras, porque a gente quer mostrar. E muitas vezes não é nem porque é a outra, mas para mostrar para as pessoas que, como mulher, a gente tem capacidade de fazer algumas coisas. Então, eu acho que acaba ainda criando essa rivalidade, eu acho que por conta disso, né? E no ambiente de trabalho não é diferente. Porque a gente sabe que, né, a gente hoje compete com as mulheres e com os homens também, né? E muitas vezes nós mulheres a gente tem essa questão de conversar, de chamar para perto. Então acho que a gente tem esse poder mais de atrair as pessoas para perto e às vezes isso incomoda. Não que a gente não possa ser uma referência para as pessoas, né? Como a Flavinha falou, a Bárbara, a Gabi falou, a gente não tem que ser uma referência para as pessoas, mas quando começa a passar, aí eu acho que vem a inveja. E aí, como lidar com aquela pessoa que você já percebeu que ela tem inveja de você, mas você precisa conviver com ela porque ela está no seu ambiente de trabalho, por exemplo? Como é que vocês fazem? Você não tem poder de tirar ela de perto de você. Bom, eu acredito sempre no bom trabalho, né? Se você tem uma meta, um trabalho, um objetivo, se você é fiel a isso, fatalmente essas coisas vão acontecer. A inveja vai vir, a rivalidade vai vir, mas se o seu foco está bem direcionado, você consegue administrar e não se desviar, prestando atenção ou perdendo tempo com esse tipo de situação, né? No dia a dia a gente tem isso todos os dias, você passa por isso. Então, se você ficar se preocupando com mimimi aqui, mimimi ali, você para o seu dia e você não consegue dar continuidade. Então, assim, eu tenho um foco maior. O meu foco é o paciente, são as novas tecnologias. Então, eu prefiro não prestar atenção. Às vezes machuca, mas você passa por cima. Legal. A gente finge, né? A gente finge que não tá vendo, né? E é isso, eu acho que assim, eu, por exemplo, como eu te falei, né? Tantas vezes, né, que a gente passa por essas situações, então a gente acaba meio que convivendo. Então, assim, eu até passo, às vezes, alguns exemplos, né? Dou alguns conselhos para amigos. Eu estive até com um amigo essa semana, que eu expliquei para ele, também estava passando por um tipo de problema desse de rivalidade, de inveja. E às vezes as pessoas se preocupam tanto com a gente, mas eu falo assim, graças a Deus que Deus me deu o dom de inovar. Então assim, a pessoa foi lá, fez a mesma coisa que eu estou fazendo. Hoje eu me sinto assim, Deus me dá uma direção tão bacana, no outro dia eu já estou fazendo outra coisa. E eu que adoro criar as coisas. Então assim, eu fico feliz que as pessoas se inspiram em mim. Né? Então eu falei assim, nossa, pois eu fui lá, copiei ela. E assim, é bacana isso. Tipo, de uma forma. Gosta, né? Não, eu falo assim, gente, deixa ela fazer. Claro que não vai fazer tão bem mais feio, assim, tão melhor que eu. Eu sou a top. Você é única, né? Eu sou única. Então, assim, a gente vai aprendendo a conviver com esse tipo de coisa. Só que assim, se é no trabalho, é só o trabalho. Tá. Saiu do trabalho,
Esquece. Tchau. Não vai jantar com a Flavinha, não vai tomar café com a Flavinha. Quero bem distante. É isso aí. E você, Bá? Eu acredito que tem que ter um foco também. Que a gente, se fizer nosso trabalho bem feito, a gente vai ser reconhecido pelo nosso trabalho bem feito. E que a pessoa... É legal ser inspiração, mas se a gente tiver um foco e... No meu caso, você trabalha com criatividade. O meu tem que fazer a pessoa ficar feliz, né? E aí eu acho que é isso que a gente tem que focar nisso e bola pra frente, fazer sempre o meu melhor para os meus pacientes. Você trabalha com harmonização também? Isso, é. Então, e ainda é um desafio, porque hoje o que tem de concorrência... Não, e não Você é tem só que ser uma muito profissão, né? diferente. É que nem eu sou dentista, mas tem enfermeiros, tem biomédicos, tem muitas profissões que fazem. Então, Fazem também, né? Isso, e aí assim, tem mercado pra todo mundo, tem muita gente por aí. E tem que fazer bem feita a minha parte e bola pra frente, né? É verdade, não, com certeza. Vocês são mães? Eu sou. Todas vocês? Gabi mãe, Sou mãe. Flavinha mãe Sim. e a Bá também. Tem a rivalidade materna também, né? Eu não sei qual a idade dos filhos de vocês. Qual que é a idade dos seus, Gabi? Ah, Yasmin. Tem uma? Não, tenho Não, duas tem duas mulheres. meninas. Duas É. mulheres. Uma de 31 e outra de 26. Já é mulherão. Já Já. passou da fase ali, né, da pré-escola, da escola, Sim. enfim. A Bá... Eu tenho um casal de gêmeos de 12 anos. que legal! Por isso que quando eu tava falando que a menina é mais competitiva que o menino, Tá. eu tenho na mesma idade o parâmetro de como os meninos são unidos. Eles só querem saber de jogar bola ou jogar basquete, e as meninas não. As meninas já estão na concorrência, Evoluir, né? elas Já- querem um grupinho mais Sim. seleto, é diferente, assim, a rivalidade. Por isso que eu falo, mulher desde pequena, a mulher já começa Já a ficar mais começa. competitiva. O seu já é O meu você emoção, conhece, né? Já né? conhece teu filhão. Parece meu irmão, né? É. Matheus tem 23 anos. Filhão, nota Que me 1000. ajuda e tá sempre com a Flavinha, É. pra cima e pra baixo. Mas tem a rivalidade das mães quando a gente é mãe mais, né? Quando a criança é mais novinha. A minha filha tem 6 anos e a gente vê muito no grupo das mães, assim. Na época que eles acho que eram pequenos, não tinha ainda, né? WhatsApp, essas coisas, né? Mas como é que era? Porque acho que a Bárbara deve passar, ou já passou recentemente isso. Porque, gente, é uma rivalidade, é uma coisa tão engraçada. Eu morro de rir naquele grupo das mães. Como é que foi pra vocês aí nessa parte? Então, eles estão maiores agora, né? Não consigo perceber muito. Mas quando eles eram pequenos, a gente estava num grupo que era muito legal. Uma mãe ajudava a outra, então eu não tive esse problema de rivalidade no grupo da Aham. escola. Uma mãe super... Até hoje a gente tem amizade. Que legal. As mães, uma melhor que a outra, assim. Não tinha rivalidade, não. Foi tranquilo. tranquilaço, foi bem Pra tranquilo. vocês também? Ó, eu vou te dar um exemplo. Você sabe que eu trabalho lá no canal do Vovô Raul Gil, né? Sim. E toda hora eu tô com muitas crianças. Verdade. E elas querem muito oportunidades. Então, assim, eu tenho um grupo de mães que eu vira e mexe, estou fazendo os meus eventos, as minhas gravações. E a rivalidade ali é gigantesca. Quando a mãe me chama no privado e fala, mas por que você escolheu a filha dela e não escolheu a minha? Ai. Então, há muita competição. E, às vezes, até nas gravações, quando a gente vai nos parques, nos entretenimentos que a gente faz. Então, às vezes, tem mãe que fala assim, mas ela chega na filha e fala, olha, você fica bem do lado da Flavinha. E aquela briga, quem vai ficar do lado da Flavinha? Toda hora, eu tenho que lidar com isso. Então, assim, para mim é bem complicado. Bem complicado. Inclusive, eu tô agora mais ou menos gravando com crianças. Não? Então, tipo assim, gravo uma vez, 2 vezes sem, E as crianças uma vez não sabem nem o com... que tá acontecendo, né? cruel, E, na né? verdade, não é Bem nem pela cruel pras criança. crianças. É a própria mãe que vai lá e incentiva o filho a fazer aquilo. Essa criança É quer a lá rivalidade só das brincar. mães. E as próprias mães colocam isso na cabeça dos filhos. Aí vira aquela guerrinha, quem vai aparecer mais, entendeu? Fica aquela briguinha. E aí quando vai o vídeo no ar e fala, nossa, por que a filha dela apareceu Apareceu e a mais? minha Então, não. eu toda hora eu tenho que lidar com isso. Gente, haja Olha, paciência, cruel, né? pra Só Jesus na crianças causa. É porque as crianças às vezes não sabem nem o que tá Não. acontecendo. Elas querem brincar, se divertir, Sim. passear ali. Elas só querem brincar, elas só querem brincar. É diversão A mãe não, a pra mãe elas, quer que né? fica do meu lado, a mãe quer que fala. A mãe já manda até o texto pronto. Aham. E se uma fala mais que a outra, a mãe já vai lá na orelha, ó, você tem que falar isso, 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 isso. Gente, Direto isso acontece. olha, que Deus te abençoe, viu? Porque não deve ser Bárbara. fácil, não. Eu tive uma experiência diferente. Eu trabalhava e viajava muito enquanto as minhas filhas eram pequenas, então eu tive a grata surpresa, assim, ao longo dos anos, que eu tive mães apoiadoras, né? Então, assim, isso foi muito bacana. As minhas filhas são amigas
dessas colegas até hoje. Eu tenho contato com essas mães, mas eu tive mães apoiadoras que me ajudavam enquanto eu não estava. E foi uma experiência bem bacana. É igual os meus também, né? bom, Que as mães, que uma legal. leva, outra busca e a gente vai se ajudando aí. Nessa... Agora as mães vão falar assim, nossa, a Flavinha tá lá no programa Sempre Falando mal Melhor de com a mim. Bárbara. Agora eu já entendi por que ela não chamou mais os nossos filhos para gravar. Já Gente, fica aí a menos. dica. Não, mas também é aquilo. Não atrapalha. Deixa o teu filho trilhar o caminho dele também. Apoia. Não queira ser. Às vezes a pessoa quer se realizar naquilo que ela não foi no filho, né? Isso gera um grande problema, né? Agora vamos lá. Rivalidade entre os parceiros, né? Como é que vocês lidam no relacionamento amoroso, no relacionamento a dois, na hora que as opiniões são diferentes? Quebra o pau, briga ou não, conversa de boa, vocês são mais calmas, mais enérgicas, como é que é? Eu já sou meia besta para essas coisas. Falou de relacionamento, pegar meio fundo aqui no meu coração. Né? Então, às vezes, as pessoas se aproveitam demais da Flavinha. Então, assim, eu me apaixono muito fácil. Tá. Então, tipo, quando eu gosto, eu mergulho mesmo no relacionamento. E, de repente, eu vi que não tá batendo as coisas, sabe? Sim. A pessoa é totalmente o oposto de mim. Mas, assim, quando é o oposto, gente, não tem como, né? Ficar teclando ali, né? Tentando. Não Se foi é um feito. pouquinho até gostoso, porque tem Aham. aquela pimentinha, né? Mas se é tudo diferente, eu não teria paciência, não. Fala, os opostos se atraem. Ai, Não, gente, comigo eu acho não. que não. Essa história de Também opostos. nunca deu certo. E aí, me conta, como é que vocês E a gente sempre entra num consenso, né? Eu tô casada, fiz 16 anos de casada semana passada. Você casou novinha, né? Casei com 25. Tá, mais ou menos, E aí a gente sempre entra num consenso. Às vezes vai a opinião de um, às vezes vai a opinião de outro, mas a gente entra num consenso, geralmente. Geralmente é tranquilo. E você, Gabi? Eu fui casada por 25 anos, mas assim, é difícil, um relacionamento é difícil, né? Eu acredito que tem que ter o consenso, tem que ter o ceder, né? Todas as partes precisam ceder. Mas quando mais adolescente eu era bastante explosiva, não tinha esse negócio. Nossa, e ela falando parece uma tranquilidade. Não. Eu já vejo o contrário. Flavinha eu já vejo enérgica e ela é mais Olha, romântica. eu vou te A contar. Gabi eu vejo ela mais romântica, ela é mais enérgica. Você vê como que não tem Eu nada sou a ver, a muito aparência romântica, engana, gente. eu mas também sou bem explosiva. Mas eu vou te contar uma experiência que eu tive. Eu fiquei casada com o pai do meu filho durante 7 anos. E a gente era totalmente o oposto. E eu, assim, tipo, vivi com ele 7 anos, ele de um jeito e eu de outro. Quando eu comecei a evoluir, conseguir as minhas coisas, ser uma mulher independente, ele não aceitou. Ele não aceitou. Isso incomodou ele. Incomodou e assim, incomodou muito, entendeu? E aí, quando começou a incomodar, e era isso que eu queria, montei a minha empresa de animação de festas, antes de ser apresentadora, antes de ingressar minha carreira no mundo artístico. Então, aquilo incomodava. Eu chegava a ir trabalhar, fazer as minhas festas, as minhas animações. Quando eu chegava, era horrível. O bico Era tava muito, assim, não, te de esperando brigar na porta. mesmo. De brigar. Ele nunca aceitou eu ser uma mulher independente. E esse foi um dos motivos da gente ter se separado. Eu falei, não, eu vou seguir a minha vida, eu vou ser feliz, eu vou correr atrás dos meus sonhos. E esse foi o motivo da minha separação. Pena, né? Porque, gente, é tão... Um homem com uma mulher forte, uma mulher que ela ajuda, é tão... Nossa, né? Deveria ser o contrário, né? Eu, se fosse homem, ia querer uma mulher que fosse... Né? Mas aí eu Bora falo, lá. tem mulheres que aceitam esse tipo de situação. Hoje ele tem um Fala, relacionamento... não vou fazer. que para ela é a coisa mais natural do mundo. Que para mim eu acho um absurdo. Nunca eu iria aceitar isso, entendeu? Então, assim, eu tenho a minha posição. A Flávia reage dessa forma. Então, assim, comigo já passou dos limites. Eu fui seguir a minha vida, ele foi seguir a vida dele. Então, não deu certo. Entendi. Ele queria ser mais que eu. E, na verdade, assim, ele não queria, tipo, ver a mulher dele prosperar. Sim. Que deveria ser uma coisa queria em competir, conjunto, né? Uma coisa de respeito, uma coisa Ter gostosa. rivalidade com você Quando os mesmo. dois se Uma respeitam, rivalidade. quando os dois caminham, sabe, juntos, isso é tão bonito, né? Sim, demais.
Mas eu acredito que muitos casais tenham isso, essa rivalidade focada na questão econômica. A mulher vem trabalhando muito, a mulher vem ganhando espaço e muitos homens não entendem isso. Então, assim, nós precisamos de uma outra geração, talvez, mais aberta, mas muitos homens não aceitam que a mulher ganhe mais, que a mulher faça viagens de trabalho, que a mulher fique tanto tempo fora de casa. Isso é uma coisa difícil no relacionamento, né? Eu vejo que a mulher foi educada pela sociedade a aceitar que o seu marido tivesse esse comportamento, mas o contrário não foi feito. Então, hoje, homens ainda têm essa dificuldade pela qual você passou. Não, com certeza, isso é bem nítido, assim. Meu marido brinca, ele fala, ai, quando é que você vai ficar rica pra eu parar de trabalhar? Olha, vê se eu posso. Ele fala ao contrário, falou, não, senhor, mesmo se um dia eu ficar, você vai trabalhar também, vai trabalhar comigo, vai, você vai ser meu funcionário, ele dá risada. Porque assim, eu acho que tem que ter isso no relacionamento, respeito, né, um ao outro, a pessoa tá lá, tem que ter a confiança, que eu acho que é a base, assim, pra um relacionamento não ter essa rivalidade. Para os dois entenderem o ponto de cada um. Olha, ela tá sendo bem sucedida ali, maravilhoso. Olha, ele tá sendo bem sucedido aqui. Porque tem mulher e tem homem que dentro do casamento também tem inveja um do outro. E eu já ouvi histórias assim, bizarras de coisas. Então, assim, existe e é muito real. Entre irmão e irmã, também não existe? Vocês passaram por isso já alguma vez? Não, seus irmãos, irmãs, como é que é? Eu sou a mulher das histórias aqui. Ah, eu gosto, adoro. Eu tenho uma irmã falecida, já faleceu já há 14 anos. E ela, assim, desde... Era mais nova ou mais velha que você? Mais nova. Mais nova há 2 anos só. E a gente teve muitos problemas na infância, na adolescência, no nosso curso técnico. Então, tudo que eu fazia, ela queria fazer. Tudo. Entrei no magistério, ela foi lá, tentou, repetiu lá o vestibulinho, até que ela conseguiu entrar. Ela conseguiu entrar, ela fez assim... Eu vou falar essa palavra, que é uma palavra forte. Tentou fazer de tudo para me aborrecer dentro do meu curso. Tinha um namorado que ela queria aquele namorado que eu tinha. Então ela começou a pegar pesado comigo. Então, assim, é difícil falar isso, né? Dói, né? Mas eu acho que as pessoas... Eu acho que tem muita gente que passa por isso, né? A gente lembra da história de Abel e Caim, né? Sim. Ó, tá até anotado aqui no meu que eu ia falar sobre exatamente esse exemplo. Então, assim... Amo a minha irmã, entendeu? Só que passei muito, muito por isso. Eu sempre fui uma menina muito ligada com a minha mãe, de sempre estar muito junto, arrumar casa, obedecer. E a minha irmã já foi meio rebelde. Então, ela não é. A Flavinha era de um jeito, ela era de outro. E ela queria ser igual eu, mas ela tinha um gênio muito, muito forte, né? E eu passei muito por isso, inveja. Tudo que eu era, ela queria ser. Infelizmente, ela se foi. Perdi a minha irmã com câncer, jovenzinha, com 26 anos. Nossa, muito. E essa foi a minha experiência com a minha irmã. Você sabe, até falando agora, entrando aqui numa questão científica, né? O câncer, ele é a raiz de alguma mágoa, né? Sim. Todo mundo fala. Então, olha que forte isso, né? É bem forte. Meu Deus do céu. Inclusive, quando ela faleceu, ela estava lá no quarto de isolamento. E, assim, eu orei por ela muito, vi que ela estava sofrendo demais. E ela morreu do meu lado. Morreu nos seus braços. Sim, morreu do meu ladinho ali. O último suspiro foi do meu lado. Mas é triste isso, né? Mas eu gosto de contar esse tipo de experiência e vejo que tem muitas pessoas que passam dificuldades aí, irmãos que brigam muito, um que mata o outro. A gente vê tanta violência passando na televisão, E de por família. muito menos você nem estaria lá com ela. Isso é coisa Na mais... hora que ela tivesse, né? Não, sim. pra quê? Agora, né? Sim. Você ficou com ela até o último momento ali. Exatamente. Né? E se Então, foi tão novinha, né? né? Meu Deus, que pena. E vocês, meninas? Alguma coisa? Eu que não, passa a minha na irmã cabeça? tem 13 anos a menos que eu. Então, quando eu era adolescente, Outra ela era um geração, bebê. né? É outra geração. Então, eu cuidou nunca dela? tive. Eu nunca tive nenhum problema com ela, assim, de inveja, nada disso, graças a Deus. Ai, que legal. E você, Gabi? Eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. Temos áreas distintas, totalmente distintas e somos muito apoiadores. Não tivemos essa experiência assim de rivalidade, de um querer fazer as coisas do outro. Foi uma infância bem saudável, uma adolescência também. Então foi bacana. Gostoso, né? Eu também tenho 2 irmãs.
é uma mais velha que eu, 2 anos só também. A gente sempre se deu super bem, sempre estamos juntas, e a gente engravidou juntas. Nossas filhas têm a mesma idade, então a gente sempre se deu muito bem. E eu tenho uma irmã pequenininha, que também é uma diferença de 30 anos. Né? Então, que é nosso chaveirinho, né? Nossa fofura, não tem nem o que falar, não tem como ser rivalidade. Uma criança fofa, maravilhosa, e a gente se dá super bem também, graças a Deus. Mas é legal trazer uma história que, gente, acontece nas melhores famílias. Sim, e eu tenho um irmão maravilhoso, né? Que tem 2 filhos, tenho 2 sobrinhos maravilhosos. A gente se dá super bem. Então é totalmente diferente, né? Do que era uma. Hoje esse daqui é irmãozão mesmo. Hoje é eu, meu pai e o meu irmão. Então a gente se dá super bem. Perdi a minha mãe também, recente, né? Na Covid. Foi de Covid? Foi de Covid também. Foi em 2020. E aí ficou nós três. Nós três, graças a Deus, é bênção. Bom, né? É tão gostoso. A família da gente é o bem mais precioso que a gente tem. É claro que a família a gente não escolhe, né? Deus escolhe. Então, já que Deus escolheu, a gente tem que se dar bem, fazer da melhor forma. E mesmo que não dê uma coisinha ali outra, respira, releva algumas coisas, porque no final das contas, quem vai estar lá com você, ó, de mão dada até o final, é tua família. Vamos falar do nosso segundo tema? Vamos então falar sobre a soberba, gente. O que é a soberba? Aquele sentimento de superioridade em relação a outra pessoa, o orgulho, a altivez, aquela pessoa que se acha melhor do que as demais. O comportamento de uma pessoa arrogante, prepotente, presunçosa. E aí, é bom ser soberbo? Não é bom? Isso traz algo de ruim? Quero saber das minhas convidadas. Aquela frase, você sabe com quem você está falando? É boa ou não? Porque, né? Tem muita gente que já usou essa frase. Alguém já falou pra você sabe o que você está falando? Eu nunca falei, pelo menos até hoje não. Espero nunca falar, se Deus quiser. Mas você já ouviu alguém chegar pra você e falar isso em algum momento da sua vida? Na área de atendimento de enfermagem, nós temos muitas famílias que muitas vezes falam isso conosco, né? Especialmente nos momentos de crise, de emergência, em que a família acha que não está sendo atendida. Várias vezes a gente acaba se sentindo ameaçado dessa forma. Então é sempre essa frase, você sabe com quem você está falando, nesse tom também, né? E é muito ruim você estar prestando atendimento a um paciente e sentir uma pressão dessa forma, porque o atendimento ele deve ser universal, ele deve ser da mesma qualidade, do mesmo nível para qualquer tipo de paciente, seja ele público, carente, privado, enfim. Mas é uma pressão bastante forte. Eu acho que isso deve acontecer mais no particular, né, do que acho que no público, ou não? Acontece no público também, né? Acontece no público, então às vezes você tem algum paciente que o familiar dele é da área pública, que tem um cargo maior, então ele acaba se sentindo usando do cargo dele para uma pressão para o resultado. Entendi. E aí, meninas, e vocês? A gente lida com isso toda hora, né? Né? Eu tô até cansada de ouvir isso. Eu simplesmente, assim, eu ignoro. Então, hoje eu aprendi a ignorar esse tipo de pessoa. Hoje eu consigo ser mais maleável, né? Então, tipo, entrou por aqui, saiu por aqui. Fingir que não ouvi. Então, melhor, né? Se você discute com uma pessoa dessa, né? Que quer se mostrar, ser mais... Que você perca de tempo, né? Mais amor, por favor, né? Vamos colocar para as pessoas isso, por favor, né? E aí, Vá? Eu acho que humildade não faz mal pra ninguém, né? Então, você consegue muitas coisas sendo humilde. Graças a Deus eu não passei por isso ainda e também nunca falei isso pra ninguém. Espero também não falar. Mas a humildade é a palavra, né? Acho que você ser educado, você pedir, por favor, olha, eu tô precisando de tal coisa. É muito mais você conseguir o que você quer do que você querer ser soberbo em cima da pessoa. Eu acho que isso a gente aprende desde pequenininho, né? A mãe ensina qual é a palavrinha mágica, por favor, com licença, obrigada, né? E isso, na verdade, não deveria ser uma coisa assim, pouco corriqueira. Deveria ser um
não é uma coisa natural da gente, mas a gente precisa reafirmar isso pros filhos. Reafirmar isso pras pessoas. Tem pessoa que entra... Olha, uma coisa que me tira do sério é quando eu entro no elevador, assim, tô em algum lugar, e entra uma pessoa, ou sai uma pessoa, e você fala, boa tarde, bom dia, cumprimenta, e a pessoa fica muda. Gente, uma vez eu morava num apartamento, e aí aquela mulher, toda vez que ela entrava no elevador, eu cumprimentava e ela me deixava falando sozinha. Toda vez. Aí um dia eu peguei, bom dia, ela não cumprimentou. Eu, bom dia, ela não cumprimentou. Eu, bom dia. Eu fiquei falando até ela me responder. Ai, desculpa, eu tava aqui um pouco avoada. Aí depois desse dia, ela toda vez eu falou, bom dia. Mas eu acho aquilo ali de uma falta de educação. Porque às vezes a soberba, ela vem acompanhada com a falta de educação. Sempre, E a pessoa, né? ela pode ser uma pessoa que tem uma autoestima boa. Isso não tem problema nenhum. É bom, a gente até precisa ter. Mas quando ela vem acompanhada com a falta de educação, eu acho que ela vira um pouco da soberba. Vocês não acham? Como é que vocês... Por exemplo, Flavinha lida com muita gente, né, que é famoso, tá em festa. Como é que é? Quando tem aquela pessoa que você quer se aproximar e você sabe que... Ai, amiga, só Jesus na causa. Ó, é bem difícil lidar com pessoas assim. Eu fico até cansada de falar dessas pessoas. Então, eu acho que, assim, como eu te falei, hoje eu aprendi a ser mais maleável, assim, ignorar esse tipo de pessoa tá sendo bom pra mim. E, assim, você vê que essas pessoas aí, elas, por mais que ela tentem, você dá vários sermões, que nem esse exemplo que você falou, bom dia, bom dia, bom dia. Eu não teria essa paciência. Não. Eu falei, eu Falou posso uma vez, tentar, a pessoa... vamos lá. Uns 3 dias falando bom dia. Na 4ª vez eu ia falar, deixa ela quietinha, ela não quer falar. Eu não sou muito de me intrometer, não. Eu sou muito educada, eu gosto, sabe, de conversar. Às vezes eu estou na rua, eu cumprimento as pessoas do nada, entendeu? Tem até um apartamento da minha tia lá na Paulista, às vezes eu fico brincando quando eu vou lá. E às vezes eu durmo lá, eu acordo, eu falo, bom dia, eu gosto disso, sabe? Eu gosto disso. E às vezes é aquela pessoa ali que... Ela só precisa de um bom dia. E tem gente que ali, do nada, tipo, nunca imagina que você vai dar um bom dia. Isso faz tão bem às pessoas. Às vezes, hoje, por exemplo, eu tava no trânsito e o cara lá, por favor, um folheto. E ninguém abria o vidro pra ele. Eu falei, gente, não é possível. Tudo bem que tava frio, né? Demais hoje. Eu fui lá, abri, oi, bom dia, tudo bem? Ele, muito obrigada. É tão bom a gente ouvir isso, né? Sim, é tão gostoso, é tão prazeroso, às vezes né? quando eu tô assim, eu vejo que ninguém pega, eu falo, me dá uns 10 aí, me dá uns 10. Ninguém vai ver mesmo, eu só jogo, dá uns 10 aí, vou te ajudar. São atos, assim, que a gente precisa ter, né, todos os dias. E vocês, meninas, me falam sobre essa questão aí de vocês... se sentirem aí num ambiente onde você tenha que lidar com uma pessoa soberba, como é que vocês conduzem isso? Acho que tem que ser educada, né? Porque às vezes não é educado. Você sendo educado, você acaba cortando um pouco a soberba da pessoa. Porque a pessoa tá esperando, às vezes, que você venha com uma reação em cima dela, né? Tá. Seja grossa ou seja soberba em cima dela como reação. Isso quando você é educada, você dá uma quebrada na pessoa, né? Às vezes a pessoa tá lá, não, tudo bem, tenta ajudar, e aí você acaba conseguindo dar uma quebrada e melhorando um pouco essa situação, né? O clima que fica horrível. Eu, assim, às vezes, quando eu tô em festas, eu já encontrei várias pessoas que já pisaram na bola comigo. Né? Então, parece que eu tenho um imã disso, né? Então, eu acho engraçado, porque, por exemplo, tá você que eu adoro, né? Aí com mais uma pessoa ali que deu uma mancada feia. Oi, Bárbara, tudo bem? Olá, tudo bem? A pessoa fica muito sem graça. Fica. Né? Nossa, então, isso eu acho que legal. isso, a pessoa até... E já chegou momentos de pessoas que fizeram mal, pisaram na bola comigo, de chegar depois, eu queria conversar com você, pedir um perdão, isso é tão legal, Porque isso é tão você bom. querendo não dar abertura pra pessoa vir se retratar, né? Se você põe um muro ali na frente, a pessoa esquece. É muito difícil ela se retratar. Um dos dois lados precisa ceder, né? E já aconteceu isso comigo, da pessoa chegar em mim depois, desculpa, foi mal, né? Teve aquele probleminha e tal. Não, tudo bem, tá tudo certo. Isso é bom, né? Ótimo, bom, né? Porque só faz mal pra você se você não perdoar, né? Então, Cabe a nós. deixa o outro lá ficar com o problema Né? dele, a mágoa. Cabe a nós Exatamente. fazer essa nossa parte. parte, A gente tem né? que fazer a Como- nossa parte. Pessoas, né, como cristãos,
cristãos, nem só de religião, mas como pessoas educadas, né? Também acho que isso faz parte. Fala, Gabi, agora eu quero saber a tua opinião. É difícil lidar com a soberba quando você está trabalhando em equipe, né? Eu acho que para nós enfermeiras esse é o maior desafio. Nós temos muitos profissionais lidando com o mesmo paciente e muitas vezes nós temos um colega que tem uma soberba muito acentuada, né? Tá. E isso às vezes quebra o clima da equipe ou dificulta os processos do atendimento daquele paciente na hora. Então, assim, a soberba na área da saúde, ela não condiz, ela não é viável isso, né? Para mim é o maior desafio. Eu acho que lidar com isso no momento do atendimento do paciente. Mas concordo com a Bárbara, a gente precisa ser educado, dar continuidade à nossa função, ao nosso atendimento e seguir até que essa pessoa perceba que os outros colegas têm o seu valor também e cada um tem o seu espaço. A gente vê, né, que nessa questão médica, tem muitos médicos que eles colocam mesmo uma barreira para não ser simpático com o paciente. Eu não sei se é uma regra, se é um... Eu até queria saber isso. Porque tem alguns médicos que, gente, não adianta. O cara nem olha pra você. E tem outros que são... Veio um médico aqui esses dias, gente, querido, o médico assim, tão atencioso. E eu percebi, porque depois você vê ele falando com o paciente. Gente, como que, né, que tem essa questão? Acho que porque sabe bastante, né? Acho que deve ser isso, né? Na verdade, eu acho que eles fazem alguns cursos, mas brincadeira à parte. Brincadeira à parte. Hoje já é menos, mas temos colegas médicos muito famosos, especialistas, pessoas que são assumidades naquele assunto, que são extremamente simples, próximos do paciente, próximos da equipe, né? O que eu acabo percebendo é que muitas vezes um profissional tem uma soberba quando ele está inseguro. É como se fosse uma certa capa, né, no momento de uma situação ou até de se expor para o paciente, porque tem muita gente que não gosta de se expor para o paciente. Eu acho que nós somos todos iguais, então cada um tem a sua função e que você pode ser franco, olha, eu não sei, eu vou verificar, eu vou apurar, eu vou encontrar a melhor solução, né? Mas alguns antigos, eu passei por um curso de MBA e no momento da apresentação tinha um cirurgião e ele falou para mim, eu não sei como me definir, porque meu nome é Zeus, só que eu sou pai de Zeus, porque eu sou neuro e meu filho é neurocirurgião, então eu não sei como me definir. Como que você consegue conversar com uma pessoa que se autodefine Zeus? Meu Deus do céu. E aí eu Difícil, falei, hein? eu sou só a Gabriela. E no final todo mundo é igual a todo mundo. Nossa, né? olha, fica Ninguém é mais tranquilo que na sua lápide vai estar escrito seu nome também. A gente põe entre parênteses Zeus, não tem problema, você vai pro pó do mesmo jeito, né? Então acho que as pessoas não podem esquecer que todos nós somos humanos, somos passíveis de erro. E que a gente, claro, é o que eu falei, a autoestima ela tem que existir. Mas a gente vê até propriamente nas redes sociais essa questão da ostentação, o quanto tem tornado as pessoas soberba. A pessoa vende uma coisa ali que as pessoas, como nós, a gente vai falar, gente, não existe uma pessoa assim, né? Olha, a vida dela é perfeita, porque a pessoa só tá apostando. Eu conheço uma pessoa que ela aluga carro de luxo, helicóptero, iate para fazer postagem nas redes sociais. Então, assim, até que ponto, gente, essa questão da soberba, de mostrar um negócio, de ostentar, tem sido saudável, assim, né? Os seus filhos são maiores já, né? Enfim, mas os teus, por exemplo, têm 12 anos. Como é que você conduz essas informações para eles? Então, agora essa fase de youtuber, né? Eles são muito ostentação. Porque é o carro tal, porque é a marca tal. E a gente fica, gente, não é isso, não é tudo. E meu marido fica lá, trabalhando isso neles. Que assim, não é, isso daí não é tudo, né? Às vezes a pessoa tem tudo isso, ou não tem. Você tá falando que às vezes a pessoa aluga pra ter, né? E aí ela é vazia por dentro, ela não tem felicidade, não tem uma vida em família legal.
entendeu? E a gente tem que pensar em tudo isso, né? Qual é o valor da sua família, né? De estar todo mundo junto, de você estar comemorando sempre com a família, tá todo mundo num almoço de família, todo mundo junto, ou cada um tá no seu canto, com a sua marca, com o seu celular da marca, entendeu? Isso daí tem fundamento depois, né? Tem um valor. A gente tem que ir mostrando e educando isso. É difícil, muito difícil. É bem complicado, né? Essa questão. Você que trabalha com as redes sociais também. Rede social, eu acho que a internet, ela está bem precária. Hoje, por exemplo, eu vejo toda hora isso. É uma disputa de criança querendo aparecer mais que a outra. As mães, elas intimam os filhos a ficar fazendo essas dancinhas do momento, que a criança nem sabe o que ela tá dançando. Hoje teve um portal famoso lá que postou uma criança, devia ter os seus 8, 9 anos, as crianças dançando lá, uma dancinha do momento, e um monte de gente lá. Alguns denegrindo a imagem da criança. Primeiro que essa criança nem deveria estar dançando aquilo, ela deveria estar dançando uma música de criança. E é uma competição na internet, um querendo ser mais do que o outro. Ah, porque meu vídeo bombou, tem 1 milhão, porque o outro tem 2 milhões. E as mães ainda apoiando uma coisa feia dessa, que eu sou totalmente contra, né? Sou da época antiga, né? Nesse aspecto, com a minha filha também. Então, a internet, eu acho que depois da pandemia as coisas ficaram piores. E acho que elas vão piorar cada vez mais. Então, hoje você consegue peneirar ali as pessoas que se salvam. Isso é muito triste, isso é trágico. Eu que sou formada em pedagogia, já lecionei há algum tempo. E na época que eu lecionava, criança era criança. Então, legal, eu não tinha essa disputa. Eu cheguei a fazer estágio em escola, que é onde a gente fazia reunião ali com as mães legais, sabe? Você vê crianças que foram criadas... Bem instruídas. Hoje não, hoje com esse negócio de internet, né? Essa coisa que... Eu fiquei chocada esses dias. E assim, eu sou super... Nossa, eu fiquei em cima. Celular lá em casa é um negócio assim, que tem hora e é muito regrado. E aí, esses dias eu tava fazendo uns trabalhos em casa, como meu marido não tá em casa, então acabei tendo que apelar em alguns momentos pro celular. Minha filha tem um tablet que ela usa muito, muito raramente. E eu falei, filha, hoje a mamãe vai deixar você assistir, porque eu preciso fazer umas coisas e tal. Aí ela, mãe, eu não tô conseguindo mexer aqui. E aí era um joguinho. Não, ela falou, mãe, joga esse joguinho aqui comigo. Era maquiagem, coisinha assim, bem bonitinho o joguinho. Aí, só que cada vez que você passava de fase, ia aparecer uma propaganda. E aí, quando veio uma propaganda, era um jogo de divórcio. Não, eu fiquei assim, de boca aberta. O bonequinho, com a bonequinha aí, né? Eles eram casados, aí a mulher ficava grávida, aí ela ficava com o cabelo feio, com a cara cheia de espinha, com o cabelo da perna e tal, com o bebê. Aí passava, eu fiquei assistindo pra ver. Vinha a mulher bonita com vestido vermelho, ele olhava pra mulher, abraçava, beijava a mulher e a mulher, a outra, chorando. E aí o joguinho era, você tinha que recuperar aquela mulher, deixar ela bonita pra conquistar o marido de volta. Falei, gente, não, é sério isso? Falei, Luísa, pelo amor de Deus, você pode parar. Só que aí todos os jogos que vêm as propagandas, tem esse, aí tem um outro também, tem vários lá. E eu falei, gente, como é que a gente controla, né? É conversando, você tem que explicar. Aí eu sentei, expliquei, ela, não, mas eu já sei que é feio isso aí. Eu nem olho quando tá passando. Mas a gente sabe que aguça a curiosidade, né? E é uma coisa que a gente vê como é que nós estamos vulneráveis a tudo, vulneráveis a tudo, né? Então, é cada dia, como você falou, mais difícil, né? Pra gente poder tá alimentando a nossa família de coisa boa. Graças a Deus a gente tem aqui a nossa Rede Mais Família, que a gente sempre traz aqui coisas maravilhosas, apoiando realmente a família, a estar junto. Claro, acontecem questões, mas da forma que é, né, como se fosse um joguinho. Não, a nossa vida não é um joguinho, a nossa vida é vida real e tem dores e tem traumas por trás de tudo isso. E a soberba é uma coisa que com certeza traz aí muitas sequelas. Né? Acho que na vida de quem é soberbo e na vida de quem tem que conviver com uma pessoa assim também. Né? Porque você tem que toda hora ficar engolindo o sapo e tem uma hora que a gente cansa. Sim. Vamos sentar um pouquinho que agora eu quero agradecer as minhas convidadas. Vou começar a agradecer aqui a mesa. Hoje foi muito gostoso receber vocês. Muito obrigada.
Eu quero agora cada uma fale um pouquinho rapidinho, assim, o que faz, só pra gente entender um pouquinho. E passar os contatos também do que vocês fazem, né? Pro pessoal seguir vocês também nas redes sociais. Vou começar aqui com a Gabriela Vilk. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Volte sempre. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada pelo convite. Eu sou enfermeira especialista em tratamento de pele e feridas complexas. Eu trabalho com novas tecnologias e busco inovações no mercado para o tratamento de feridas complexas. Eu dou suporte para algumas empresas na escolha desses produtos do que é melhor para a população. Os meus contatos são Gabriela Vilk no Instagram. Pode passar se quiser, senão também fica à vontade. Quem precisar pode fazer o contato pelo Instagram, acho que é mais fácil, hoje todo Hoje mundo o Instagram usa, é o novo né? É mais telefone, fácil. né? É Gabriela Vilk. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Vamos ver um pouquinho da trajetória da Gabriela. A gente separou umas fotinhos, aí você vai me falando um pouquinho o que você faz, onde você estava. Vai falando aí pra gente. Olha que bonita. Aqui eu fui fazer algumas fotos. Isso foi em Dubai. Eu fui apresentar alguns trabalhos que nós fizemos com os produtos aqui no Brasil, em São Paulo. Foram trabalhos aprovados. Aqui eu estou ministrando aula no Rio de Janeiro, treinamento para as equipes. Aqui é o lançamento do Polo de Curativos da Prefeitura de São Paulo. Legal. Isso é um produto inovador que seria como uma pele sintética, que eu estou palestrando, ensinando. Aí é na Colômbia. Aí é na Itália, esse ano eu tive Uau, 4... Você viaja bastante para trabalhar, assim, né? Viajo, Mostrando seu trabalho. viajo. Legal. E, na verdade, é isso que eu incentivo muito aos novos profissionais, que eles façam um trabalho, que eles divulguem e levem para conhecimento. E esse é um paciente da comunidade que levou um choque de 13 mil volts na Zona Sul. Meu Deus. E está totalmente curado. Aí é no centro cirúrgico e esse é o tipo de curativos que eu acabo fazendo, curativos bastante avançados. Eu atendo na minha casa de repouso também a população carente que não tem acesso. Você tem uma casa de repouso? Eu tenho uma casa de Olha, que repouso legal. e eu atendo a população carente que me procura com esses produtos que eu tenho acesso. Então, aos finais de semana eu faço isso. Essas são as minhas filhas, Que linda. a razão da minha vida, né? Yasmin e Karen. Aí essa foto, não sei, não é Gente, minha. acho que essa foto entrou aí fora do Esse é um contexto, paciente mas tudo bem. especial. Eu gostaria de chamar a atenção para esse paciente. É uma doença rara, epidermólise bolhosa. Eu conheço. Dá em crianças, nós fazemos o acompanhamento também em São Paulo de muitas crianças e eu fico à disposição para dar o suporte caso alguma família precise. É uma doença bem severa, que pega bem a pele, né? E que bom que você faz esse trabalho, muito sucesso, que você continue aí brilhando, ajudando muita gente. E a sua casa de repouso é onde? Aqui em Santana, não? Não, a minha casa de repouso é no Brooklyn, próximo a Vicente Hall. Qualquer coisa, gente, precisar também entrar lá no Instagram e faça assim, a pergunta, né? Às vezes precisa de alguém que precisa dar o suporte. Eu acho que é interessante a gente procurar um lugar que é confiável, ainda mais, né? Porque a gente sabe que existem alguns lugares que não são tão legais. Então tem essa opção aí pra você. Obrigada mais uma vez, Gabi. Agradecer também a minha xará, Bárbara Antonini. Obrigada, Bá. Deixa seus contatos, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. Eu que agradeço o convite, adorei. bom. Adorei tudo. Eu sou cirurgia dentista e trabalho hoje 90% com harmonização facial. Eu sou especialista em harmonização. E aí gosto de trabalhar com estímulo de colágeno, com pele. E foi um prazer passar a tarde aqui com vocês. Agradeço super. Meu contato é do DRA Bárbara Antonini Vincenzo. Muito bem, vamos ver um pouquinho aí das fotos da Bá? Vamos lá conferir o que ela anda aprontando por aí na vida. Pode rodar aí pra gente. Sempre tem aquela sessão básica de foto pra gente ficar bonita, né? Mostrar o nosso profissionalismo também. Isso aí é no consultório. Logo eu vou estar de casa nova. Também pra Santana, Pra cá mas mesmo. pra uma sala comercial. Fala pertinho Uma do sala microfone, comercial Bá. aqui em Santana. Aqui foi um congresso que eu fui, de uma marca de preenchedor. Isso é uma coisa que tem que
ficar toda vez reciclando, né? Tem Mas eu muita adoro, pra novidade, falar a né? verdade, eu amo estudar. Então tá bom. Então tá Então, ótimo. Pra quem gosta, tá tudo aí certo. Fazendo os procedimentos lá no consultório. Aham. Nossa, gente, eu vi umas fotos de antes e depois. Sensacional o trabalho da Bárbara. Outras fotos. Aí a família. Aí é a família, isso. Ah, quem tava fazendo 65? Meu pai. Ah, papai. Aí é meu esposo. Ó, o maridão. Curtir um pouquinho, né? Gostoso, né? Com a família, com o maridão. Tem os filhos, mas a gente Tem. também não pode deixar Olha lá. essa E aí é o meu Olha, casal. que coisa linda. Lindo. Obrigada, Lindos obrigada. mesmo. São os meus tesouros. Muito bom. Obrigada, tá, Obrigada Bá? a vocês pelo convite. Foi Bom, maravilhoso. eu quero agradecer a Flavinha. A TV parou de novo, gente. Quero agradecer a Flavinha cheirosa, minha amiga querida, né? Mais uma vez aqui com a gente. Muito sucesso pra você. Fala um pouquinho do teu trabalho. Obrigada, passa as suas Bárbara. redes sociais também pra gente. Em primeiro lugar, agradecer aqui imensamente ao convite. Sempre é um prazer enorme estar aqui na Rede Mais Família, né? E vocês são maravilhosas, viu? As meninas, parabéns. Renato, super bacana. Adoro Obrigado. você, sabe disso. A produção toda. A Bárbara, super querida, né? Sempre que der aí, a gente vai marcar aí os nossos encontrinhos, nossos jantares. Verdade. E eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Flavinha Cheirosa. Hoje, atualmente, eu faço conteúdos infantis lá no canal do Vovô Raul Gil Oficial. Tem também o meu Instagram, que é @FlavinhaCheirosa, onde eu faço conteúdos lá de gastronomia, de turismo. Lá eu falo sobre várias dicas, de beleza também. Lá tem muita coisa legal. Eu gero conteúdo lá todos os dias, Bárbara. Olha lá. Essa é a Marcha para Jesus, que foi agora recente, né? Junho, né? Aí foi uma gravação que eu fiz lá pro canal do Vovô Raul Gil, lá no Circo Moscou. Esse daí é o meu sorriso lindo, by doutor Adriano Iglesias. Um beijo pro doutor Adriano. Ele arrasa, hein? Eu e o meu cachorro, gente, o Lupe. Aonde a Flavinha viaja, leva o cachorrinho. O Tirulipa, que é super amigo. Beijo pro Tiru. Tava na inauguração do circo dele? A lá? Bispa Fê, lá do Bispa Fê em Família, da Fê. Renascer. A Cris Arcangeli, eu fiz um curso com ela maravilhoso, uma mentoria. A turma do Chaves, lá jantando comigo lá no Cantinho da Vila. Lá na Sodier Doces, lá com o Nhonho, com seu barriga. Jantando lá na Nativas com a turma do Chaves. A gente gera muito conteúdo infantil lá no canal do Vovô Raul Gil. Esse foi um evento que eu fui lá no Heliópolis, muito bacana, lá no deixa eu lembrar o nome lá. Good Bar, maravilhoso. O Vovô Raul Gil. Olha lá, ó. Meu vovô Raul Gil, que eu amo demais. O Patati Eba! Patatá e o João Guilherme, que fez aniversário semana passada. Meu papai todo-poderoso, Papis Poderoso, na minha festa. E é isso. Muito bom. Só alegria. Maravilhoso.